Capítulo 4. Mensagens às igrejas. Mensagens às 7 igrejas da Ásia. Recomendações aos cristãos. Neste capítulo vamos examinar as mensagens recebidas por São João e endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Nestas mensagens estão inseridos muitos ensinamentos aos cristãos de ontem e de hoje. Recomendações aos cristãos. A expressão 7 igrejas significa a igreja cristã que está instalada nas 7 cidades da Ásia, conforme comprova o texto bíblico. Não significa templo ou pluralidade de igrejas ou ideologias. Assim o profeta começa a escrever as cartas às igrejas da Ásia. Primeira carta, à igreja de Éfeso. 2:1 Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem poder sobre os 7 anjos e fiscaliza no meio das 7 igrejas. 2:2 Eu sei do teu trabalho, da tua dedicação e por isto tu não deves ser punido pelos outros. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não os são e tu os julgaste mentirosos. 2:13 Também porque sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. 2:4 Tenho, porém, contra-te a falta de cumprimento do principal preceito cristão, primeira caridade. O principal preceito cristão, provavelmente era a vida em comum, numa comunidade onde todos levavam seus bens para uso geral da comunidade. 2:5 Lembra-te, pois, qual foi o teu erro e arrepende-te e pratica o preceito principal. Se assim não procederes, futuramente quando voltar, excluirei esta igreja. Se não arrependeres-te, Cristo ameaça as igrejas com a exclusão. Aquela que não praticar a vida em comum de seus seguidores, não será incorporada à futura igreja cristã, a do terceiro milênio. 2:6 Tens porém uma virtude. Não aprovas as obras dos nicolaítas, as quais também não aprovo os nicolaítas, também traduzido como balaamitas e seguidores de Balaão, filho de Bosor. Introduzidos no meio dos israelitas, convenceram muitos deles a seguir esta falsa doutrina. Por isto os nicolaítas eram inimigos de Cristo. 2:7 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida, segundo São João, está na Nova Jerusalém, cidade santa que existirá no fim dos tempos atuais. Será o novo mundo, a evolução da humanidade. Cristo promete a vida eterna aos cristãos. A vida após a morte, lúcida, consciente e de livre arbítrio, com o aperfeiçoamento espiritual conquistado em várias reencarnações, chegar-se-á ao tempo do novo mundo em condições de merecer esse paraíso é a vida eterna. Segunda carta. A igreja de Esmirna. Continua o profeta com sua narrativa. 2:8-9 Ao líder espiritual da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o único que morreu e ressuscitou. Eu conheço suas obras, sacrifícios e pobreza, mas és rico em espiritualidade. Conheço a blasfêmia dos que dizem-se judeus, seguidores da lei de Moisés, e não o são, mas são do templo de Satanás. A blasfêmia citada acima relaciona-se com a descrença entre os judeus de que Jesus não era o Cristo prometido aos antepassados. Até hoje eles aguardam um Messias prometido. 2:10 Não temas ao que hás de padecer. Alguns de vocês serão presos e tentados a renunciar sua crença e sofrereis por uns tempos.
Ser fiel até a morte e dar-te-ei o domínio sobre a vida, coroa da vida. Jesus recomenda aos crentes a não rejeitarem a sua fé para não perderem o privilégio da vida eterna. Cumpre anotar que o crente, quando preso, era forçado a rejeitar Jesus para obter a liberdade. Caso não o rejeitasse, seria martirizado até a morte. 2:11 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que evoluir-se, não receberá o dano da segunda morte, a morte após o julgamento final. Com esta mensagem, Cristo reafirma que eles, os que santificarem-se, serão ressuscitados na primeira ressurreição e estarão livres do julgamento final, a segunda ressurreição, a ressurreição do último dia. Por outro lado, confirma que haverá uma segunda morte aos não evoluídos. Serão também ressuscitados, julgados e eliminados. São João profetiza sobre isto nos capítulos finais. Terceira carta à Igreja de Pérgamo. A carta à Igreja de Pérgamo está assim redigida pelo profeta. 2:12, 13 E ao anjo da Igreja de Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada de dois gumes. Eu sei das tuas boas obras e que habitas numa cidade dominada por Satanás. Mesmo assim não negaste a mim ainda quando Antipas, vosso irmão na fé e minha fiel testemunha, foi martirizado pelos nossos inimigos. 2:14, 15 Mas poucas coisas eu tenho contra ti. Tens entre os crentes alguns que seguem a doutrina de Balaão, ou aqueles nicolaítas que perverteram muitos israelitas à adoração de ídolos e à prostituição. 2:16, 17 Arrepende-te, pois no futuro voltarei e batalharei contra eles com meus poderes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. Ao que vencer darei de comer do maná escondido, e darei também uma pedra branca com um novo nome escrito, o qual somente seu dono conhecerá. O maná escondido significa o fruto da árvore da vida que alimenta para sempre. É mais um símbolo da vida no novo mundo. A pedra branca com um novo nome escrito certamente significa uma nova vida terrena, ressurreição, uma nova e definitiva existência com novo nome e com corpo eterno. A reencarnação está manifesta na frase: virei-te contra eles, batalharei com a espada da minha boca, significando que na volta de Cristo, no futuro, no santo regime do terceiro milênio, eles estarão reencarnados e serão combatidos. Quarta carta à Igreja de Tiatira. O profeta assim escreveu a carta à Igreja de Tiatira. 2:18, 19 E ao anjo da Igreja de Tiatira, escreva: Isto diz o Filho de Deus, que tem a visão universal e a passagem santa pela terra. Eu conheço as tuas boas obras e sei que estás evoluindo na fé. 2:20 Mas tens um grande defeito. Aceitas Jezabel, mulher que disse profetiza, que ensina a meus servos a prostituírem-se e a comer da carne que é servida nas festas idólatras dos deuses pagãos. 2:21, 23 Esta profetisa já teve tempo de arrepender-se, porém não o fez. Aos participantes, os que deitarem com ela, virão muitos sofrimentos, tribulações, e eliminarei seus seguidores. E todas as igrejas entenderão que eu sou aquele que conhece os rins, atos carnais, e o coração, sentimentos, e julgarei a todos segundo suas condutas. Uma advertência de Cristo. A quem deitar na cama, participar, com Jezabel viverá a época de grandes tribulações, e ferirei de morte a seus filhos, seguidores, reencarnados, se não arrependerem-se, em várias vidas, até o julgamento final. Grande tribulação é a designação da época atual e futura da humanidade.
época de grandes sofrimentos aos que viverem nela. Cristo reafirma que os que não evoluírem espiritualmente terão de reviverem nesta época, evidentemente reencarnados, se antes não arrependerem-se das suas obras. 2:24 Eu digo a todos que não estão seguindo a doutrina da profetisa e de Satanás, que outra carga não vos porei, ou seja, não exigirei nova carga de sofrimentos a outra carga não imposta aos fiéis significa outra vida na terra, ficando desobrigados de nova encarnação, nova vida, nova carga de sofrimentos, os que atingirem a evolução necessária. Estarão prontos para o novo mundo, a nova Jerusalém. 2:25-29 Mas a fé que tendes, retende-a até a minha volta, e reinareis comigo sobre as nações do futuro com vigor de ferro. As nações serão quebradas como vasos de barro e formarão um regime cristão governado por Cristo e os ressuscitados, como Deus prometeu a Jesus. E dar-vos-ei também a estrela da manhã, evolução espiritual. A estrela da manhã deve significar a grandiosidade ou o grau do espírito salvo. Assim entende-se que o cristão salvo será um espírito de luz, comparável à estrela da manhã. Mais uma vez Cristo reafirma a reencarnação dos fiéis em várias vidas terrenas até aos tempos do novo regime cristão, onde os que seguirem sua doutrina comporão como co-dirigentes e submeterão todas as nações materialistas à nova filosofia de vida. As nações e seus regimes materialistas serão quebradas como vasos de barros. Os vencedores serão portadores de espíritos evoluídos como a estrela d'alva, estrela de grande brilho entre as demais, e viverão nesta época futura e governarão com Cristo. Quinta carta. A Igreja de Sardo. Vejamos a carta em título. 3:1 E ao anjo da Igreja de Sardo, escreve: Isto diz aquele que governa as igrejas e seus espíritos protetores. Conheço tuas obras. Pensas estar salvo porque consideras-te cristão, mas ainda não estás nesta alusão. Cristo diz que não basta ser cristão para salvar-se. Será necessário, é claro, que o crente atinja a perfeição espiritual. A boa nova de Cristo é a vida espiritual consciente que todos os cristãos possuem. Isto não quer dizer que todos os crentes estão salvos. Os que chegarem ao fim dos tempos sem a devida evolução espiritual serão ressuscitados, julgados e condenados à morte total, não permanecendo no novo mundo. Será a segunda morte ou morte espiritual. 3:2 Siga corretamente a minha doutrina e oriente aos demais que também estavam para perderem-se por sua causa. Sua atitude não foi perfeita diante de Deus. 3:3 Lembra-te, pois, da orientação que tens recebido e obedeça. Arrepende-te, senão virei inesperadamente como um ladrão e tirar-te-ei a chance da vida eterna. E não saberás quando acontecerá. Cristo adverte que não devemos crer que apenas o ato de ser cristão basta para garantir a nossa salvação. É necessário também seguir as orientações deixadas por ele e seus apóstolos. 3:4-6 Mas também tens nesta igreja algumas pessoas que cumprem minha orientação e comigo viverão, porque são dignas disto. O que vencer será vestido de branco, símbolo da pureza, e de maneira alguma deixará de reviver, pois estará inscrito no livro da vida, e dele falarei a Deus e seus anjos para que reviva no novo mundo. As escrituras sagradas falam de dois distintos livros da vida.
No primeiro denominado de Livro da Vida estão os nomes e obras dos seguidores da religião hebraica, também chamada de Igreja de Deus. No segundo, o Livro da Vida do Cordeiro, estão escritos os nomes e obras dos crentes, que viveram pelo novo pacto com Jesus Cristo. Simbolicamente, no juízo final, os dois livros serão abertos e os anotados serão julgados, cada qual por suas obras. Somente o Espírito que encarna é inscrito no livro da vida. Muitos espíritos, como os anjos, têm vida espiritual, porém nunca viveram a vida em matéria. No julgamento final comandado por Cristo, serão riscados do livro da vida todos os que falharam no teste terrestre. Estes espíritos serão eliminados, ou seja, riscados do livro da vida. Daí a expressão usada por Cristo no capítulo 3, 5 acima. Sexta carta. A Igreja de Filadélfia, 3, 7, 8. Ao anjo da Igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a poderosa chave concedida ao descendente de Davi, que somente ele pode abrir ou fechar portas, pactos, para a salvação. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus o meu novo acordo com a humanidade, de viver em comunidades no novo regime afastado do materialismo, o novo pacto, a nova porta para o céu que ninguém pôde fechar. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha palavra e não negaste o meu acordo. Esta igreja, sendo pobre, fraca, certamente encontrou dificuldades em implantar o novo sistema de vida proposto. Ainda assim guardou as orientações de Cristo. 3, 9. Sei que os judeus não acreditam no Novo Testamento de Deus, feito por meu intermédio, para os homens. Por isto são judeus da sinagoga de Satanás, dizem-se judeus, mas não o são, mentem. Porém, eu farei com que reconheçam a verdade e que arrependam-se a seus pés e saberão que amo-te. 3, 10, 13. Como guardastes a crença nas minhas promessas, também eu vos guardarei das tentações futuras que virão sobre a humanidade. Eis que virei sem demora, e não esqueçais da doutrina, para que ninguém tome o vosso lugar. A quem vencer farei forte como colunas no templo de Deus. Conhecereis a Deus, o paraíso celestial que descerá do céu, e conhecereis o novo regime em meu nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito promete aos cristãos. Também nesta mensagem Cristo promete proteger, guardar, os crentes de outras vidas no futuro, das tentações e sofrimentos, que hão de vir sobre todos da terra. 3, 10, reafirmando a teoria da reencarnação, ou seja, quem evoluir não precisa reencarnar, viver a época da tribulação. Sétima carta. A Igreja de Laodiceia, 3, 14, 16. E ao anjo da Igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o assim seja, a testemunha fiel de Deus, o princípio das obras de Deus. Eu conheço a tua duvidosa fé, nem fria nem quente. Oxalá fora fria ou quente. Justamente por ser tão indecisa, vomitar-te-ei da minha boca. Estes são os que seguem Cristo, mas acumulam riquezas. Pensam que basta ser crente e parecer coente na fé para salvar e se esquecem que são frios, não praticam a caridade de dividir seus bens, e por isto são mornos. 3, 17, 18. Como dizes, és rico nas coisas materiais e de nada sentes falta. E não sabes que és um desgraçado e não tens nada. Aconselho-te que dividas teus bens com os pobres e através da caridade compres de mim a verdadeira riqueza, para aquecer a tua alma morna, vestir teu corpo nu, e iluminar tua pouca fé. Um conselho que serve muito bem também para as igrejas atuais.
3:19-22. Eu repreendo e castigo a quem amo para purificá-lo. Sê zeloso e arrepende-te. Eu bato a consciência de todos. Se for ouvido e aceito, ali permanecerei. Se seguires minha doutrina e venceres as tentações, concederei que sentes comigo no meu trono, assim como venci e sentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que digo aos cristãos. Cristo renova a promessa de vida eterna no fim dos tempos aos que purificarem-se espiritualmente, afastando-se dos bens materiais. Igualmente previne as igrejas que acumulam bens terrenos. Jesus censurou severamente as igrejas da sua época. Imaginamos agora como seriam as cartas se Cristo se dispusesse a enviá-las para as religiões cristãs atuais. Nestas mensagens, ditadas pelo Espírito do místico Jesus, vimos a reafirmação da promessa da vida espiritual, da ressurreição no fim dos tempos e da vida eterna na Nova Jerusalém aos evoluídos. Observamos também que algumas mensagens, com clareza, afirmaram que aqueles que evoluíssem durante a sua atual vida, contemporâneos de Cristo, não precisariam reencarnar, na época das tribulações, época de hoje e futura, pois já estariam prontos para ressuscitarem nos dias finais. As citações são claríssimas e confirmam a teoria da reencarnação, ou seja, quem evoluir não precisará reencarnar, mas quem não conseguir terá de reviver para aperfeiçoar-se ou evoluir-se. Afinal de contas, estas foram as promessas de Cristo, o Novo Pacto, o Novo Testamento, as boas novas ao povo de Deus. São João foi ainda o escolhido para receber as visões sobre os acontecimentos futuros da humanidade e foi distinguido com o dom da profecia. Os 24 anciãos aqui representam os pioneiros da crença no Deus único, os 12 patriarcas das tribos de Israel, e os 12 apóstolos que acompanharam Cristo em sua vida na terra. Símbolos da velha e da nova Igreja de Deus. Os 4 animais representam 4 espíritos punidores, usados por Deus para punir a humanidade. As coroas simbolizam o poder e a majestade sobre as 2 igrejas, a hebraica e a cristã. O livro selado simboliza o conhecimento, a profecia sobre o futuro da humanidade. Acontecimentos importantes, mas que nenhum dos espíritos citados tinha méritos para revelar seu conteúdo. O novo cântico simboliza o novo pacto, a boa nova, a nova doutrina que possibilitará a evolução da humanidade. As 7 lâmpadas são as forças das 7 virtudes que o homem deve manifestar, exercitar mentalmente, para atingir a evolução mística e espiritual. Estão personificadas no Espírito Santo. Estas virtudes, quando praticadas, geram forças que fazem evoluir o espírito até atingir a perfeição. Como vemos, os símbolos mostram as forças da natureza que estão à disposição da mente humana. No ambiente materialista, é impossível atingir-se a perfeição,